Puseste gozo em meu ser. Quando a Vergonha tentou-me afastar, a tua graça veio relembrar. Minha força vem do Senhor. Hoje não trago mais condenação, o teu perdão é a minha canção. Pode o choro durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Provei e vi que tu és bom. Meu coração encontrou bom pastor, levou meu pranto, tirou minha dor. Pode o choro durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Acredito, se prometes, eu confio em ti. E só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Oh, 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 oh. Este é o som que torna o choro em dança. Oh, 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 oh. Este é o som da minha esperança. Oh, 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 oh. Este é o som que torna o choro em dança. Oh, oh, oh. Acredito, se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. E só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. E só tu és a minha alegria.
Amém. Bom dia. Bom dia. É bom demais louvar o nosso Deus. Como é bom estar aqui. Como é bom saber que o Senhor cuida dos seus. Nesse momento, já podemos perceber que não estamos aqui sozinhos, correto? Então, olha para quem está ao seu lado direito, esquerdo, à frente, atrás, cumprimenta e diz assim, olha, bom dia, Deus abençoe. Diz isso com muita alegria nesse momento. É mesmo um momento muito especial, quando podemos rever irmãos, amigos e podermos celebrar juntos ao Senhor. Amém? Hã? Quem está conosco hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta assim a mão só rapidamente mais uma vez. Olha, recebe mais um abraço aqui, a família aqui também, aqui, olha. Aqui também, mais um abraço aqui também, por favor, ali. Muito bem. Vocês são muito bem-vindos para estarem conosco, muito bem-vindos para louvar e bendizer o nome de Jesus. Amém? Você pode sentar nesse momento? Vocês perceberam que nós temos uma coisa nova nesse espaço agora? Temos uma porta. E ajuda, hein? 2 portas ainda, que é melhor ainda do que uma. E obviamente que passo a passo nós vamos melhorando aqui o espaço. Sempre temos dito que a igreja não é esse prédio. Amém? A igreja não é o prédio, a igreja somos nós, as pessoas. Aonde o povo de Deus está reunido, em nome de Jesus, ali está a sua igreja. Esse espaço, estamos a cuidar dele, porque é aqui que estamos reunidos, então é muito bom estar aqui. Estou muito feliz hoje também pela presença, obviamente, dos meus pais, mais uma vez. Fiquem em pé aí, papai, mamãe. Passar o dia da mãe aqui também com minha mãe. Obrigado, bênção. E meus pais já haviam vindo a Portugal 2 vezes, a terceira vez, então obrigado, podem sentar. E meu irmão que está aqui, não sei se vocês veem alguma semelhança assim. E é bom estarmos aqui e com a família agora também completa, né? Natan, Tiago, Amanda, cadê a Amanda? Está ali. É bom a gente ver o que Deus tem feito também. Eu agradeço por todo o carinho, pelas orações, por tudo que a nossa família, né? Que é a nossa família espiritual, a local, tem feito na nossa vida. Como tem sido bom, como tem sido bênção estar aqui. Amém? Mas nós não ficamos apenas para dentro. Uma igreja, e a palavra igreja significa o quê? Chamados para fora. Então, Nelson, por favor, vem aqui. Ele tem liderado nosso ministério de missões, então ele tem uma coisa muito importante aqui para lembrar para a gente. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Amém. Momento missionário, momento espanhol também, um bocadinho. Bueno, hoy quería lembrar nuestro viaje misionario. Ya está planificado, es para el 6 de junio, para Carregal do Sal. Vamos a apoyar a la congregación bautista en Carregal do Sal para un movimiento evangelístico en esa ciudad. Vamos a reunirnos en una plaza que tiene un teatro, vamos a repartir invitaciones para la celebración y vamos a hacer con el grupo misionero Nisi una obra de teatro en esa comunidad. Entonces, es importante este trabajo que queremos hacer. Tenemos la información ahí, luego Bea va a compartir por todos los grupos, pero vamos a leer un poco de qué trata. Bea, el anterior, ok. Bueno, la actividad tendrá inicio, será 6 de junio, iniciará 10 de la mañana y terminará con la celebración en la iglesia hasta las 20 horas.
La iglesia no tiene celebración los domingos, la celebración son los días sábados. Por tanto, es importante recordar que vamos a estar todo el día 6 de junio en Carregal de Sal. Siguiente. ¿Cómo pueden apoyar? Hay 3 formas de apoyar. Uno, acompañar al equipo de misiones en este viaje. Ya somos 3 familias que vamos a acompañar a este viaje misionario, más el equipo de Teatro Nisi. Somos aproximadamente 16 personas que vamos a trasladarnos para allá. Somos pocos, más precisamos también hermanos que tengan carro. Solamente somos 3 familias, el equipo de teatro, y solamente tenemos un carro hasta ahora. Pedimos orzamento para transporte y de verdad está bastante costoso, está entre 600 a 700 euros. Por tanto, aquellos hermanos que puedan apoyar al traslado con sus carros serán de mucha bendición para este trabajo. Otra forma de apoyar, comprometiéndose en oración. La intercesión, oración para este viaje es muy importante. Entonces, quien quiera comprometerse a estar orando por este trabajo misionario, puede contactarnos a nosotros y ponerse en contacto diciendo, yo voy a comprometerme a orar. Y por último, el apoyo financiero también es muy importante. Nuestro café misionario es un apoyo económico importante para eso. Cada vez que toman un café, pequeño almuerzo en nuestro café misionario, es apoyo económico para las misiones. Puede dar una oferta para las misiones, dedicado ahí en un sobre o una transferencia de MeWay diciendo que es para misiones. Y para este viaje misionero en particular, con el apoyo de la agencia MEVIC, de quien somos parceros, tenemos estos devocionarios por un costo de 5 euros. Esto es también para apoyar este viaje misionario. Entonces, quien quisiera apoyar económicamente, también puede adquirir estos devocionarios para apoyar económicamente. Al finalizar la celebración vamos a tener en venta esto. Solamente 5 euros, un devocionario muy bien hecho. Es de la agencia MEVIC. Entonces, esto rápidamente era lo que queríamos partillar para vosotros. Y tenemos unos motivos de oración con respecto a este viaje. Son 3, para que Dios abra los corazones en la ciudad de Carregal de Sal y podamos tener una buena aceptación ese viaje misionario por recursos financieros, tanto para la alimentación como, sobre todo, como ya falé, necesitamos transporte. Y por último, para que Dios bendiga toda la actividad ese día, con el clima, que sea un tiempo de sol, que podamos partillar entre hermanos, que no tengamos ningún problema ya. Entonces, quisiera que Pastor Joao pudiera estar orando por estas 3 peticiones y todos podamos acompañar en esta oração. Amém? Vamos orar por isso, por esta viagem missionária, no dia 6 de junho, ok? Vai ser no mesmo dia, vai de manhã e volta ao final da noite. Então, precisamos de automóveis, de carros. Como ele falou, só há um veículo para 3 famílias, então não há condições. Quem estará lá também a fazer trabalho evangelístico com o teatro será a companhia Jeová Nissi. Quem é brasileiro, se calhar já ouviu desse nome, é uma agência de teatro que faz evangelização pelo mundo inteiro e tem sido uma bênção e é uma oportunidade a gente estar lá. E vamos apoiar então essa congregação, que é da Igreja Batista de Mangualde, lá em Carregal do Sal, e vamos então ajudar nesse dia, nesse trabalho de evangelização, o pastor Wagner. Eu só vou reforçar aqui esse devocional. A ideia seria fazermos esse devocional como igreja durante esse período que antecede a viagem. Então o nome do devocional para quem quer fazer a diferença.
E são 21 devocionais que estão escritos por vários missionários, dentre eles o pastor Flávio Ramos, do Perspectivas, escreveu um, eu escrevi um, tive a oportunidade de escrever um dos devocionais. Então, esse material vai ajudar também no tempo de preparo espiritual, mas também de apoio para os irmãos que vão estar na viagem. Então, vamos orar por isso? Vamos orar não só pelo ministério, ou seja, pelo Nelson e pela Ana e pelos irmãos que estão a ajudar na liderança, mas entendemos que toda a igreja precisa estar comprometida com missões. Então vamos orar por isso juntos? Você pode fechar os seus olhos nesse momento e orar ao Senhor. Durante alguns segundos, apenas clame ao Senhor pela cidade de Carregal do Sal. Ore por essa cidade. Eu não sei aonde fica, não importa, o Senhor sabe. Ore pela vida do pastor Wagner, que é o líder dessa congregação, dessa missão. Ore pela vida desta igreja que está a ser plantada lá. Nós, como igreja recém-plantada, precisamos entender a importância desse apoio, desse suporte espiritual. Ó Pai, aqui está o teu povo a orar e a clamar por missões. Aqui está o teu povo, ó Deus, a dizer que os nossos corações estão abertos e sabemos, ó Pai, que os recursos o Senhor já os tem. Os carros que vão levar, as viaturas, os automóveis, as pessoas que estarão lá a trabalhar, a pregação do Evangelho que será feita, os frutos que serão colhidos. O Senhor, ó Pai, está na direção de tudo isso. Não é um feito nosso, é um feito do Senhor. Abençoa, meu Deus, nosso irmão Nelson, na liderança desse ministério, desse trabalho, e que outras famílias também possam ser despertadas e colocarem-se à disposição nesse dia para que possamos ajudar na evangelização daquela cidade, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. E qual uma outra forma que nós temos de fazer missões todas as semanas? Através dos pequenos grupos, ou seja, nós estamos durante a semana reunidos nessa semana, por acaso, vão ser 7 casas diferentes, ou 7 cidades diferentes, onde nós vamos estar ali a meditar sobre aquilo que foi falado, e vamos aplicar isso à nossa vida prática. Então, temos aí as localidades em Valadares, Maia, São Pedro Fins, Póvoa de Varzim, Gondim. Se vives próximo a uma dessas localidades, procura alguém, um dos líderes do pequeno grupo. Quem está na liderança de um dos pequenos grupos? Levanta a mão assim, ó, fica com a mão levantada um pouquinho. Se alguém ergueu a mão, Jorge, levanta a mão, meu filho. Vocês estão na liderança desses pequenos grupos, então procurem uma dessas pessoas que levantou a sua mão para que possa pegar mais informações e tudo mais. Fruto do trabalho missionário. Nós pregamos o Evangelho e a Bíblia diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e vamos fazendo o quê? Que está no gerúndio lá. Ensinando, batizando. Então vamos ter batismos em breve, e vamos ter a celebração do batismo no último sábado de junho. Quase que eu falei maio. Ó. Tem aí a imagem da celebração do batismos? Põe aí, por favor, Dedé. Isso. 27 de junho, então nós vamos ter a celebração de batismos. Já temos 8 pessoas que já se disponibilizaram para e querem dar esse testemunho público. Amém? Gente, eu disse que já temos 8 pessoas que se manifestaram para serem batizadas e darem o seu testemunho público. Amém? Amém. Não há celebração que traga mais alegria ao coração de uma igreja, do povo de Deus, do que ver esse testemunho sendo dado. E se fosse uma pessoa só? Então não é a quantidade de pessoas, é o testemunho que vai ser dado.
E até lá podem ser 20 pessoas, amém? Então, se alguém já entregou a sua vida a Jesus e ainda não foi batizado e quer dar esse testemunho público, agora é o momento. Nós vamos ter alguns encontros para conversarmos acerca do batismo, da vida, da nova vida em Cristo. E no próximo domingo nós vamos começar esses encontros sempre às 10 horas da manhã no domingo, no mesmo horário da escola bíblica, ok? Então, todos aqueles que já falaram comigo, no próximo domingo estejamos juntos aqui às 10 horas para começarmos esses encontros e depois então vou dar maiores informações a essas pessoas. E falta uma informação, porque já falamos, olha, atenção aqui, missões. Já falamos de missões, voltado para fora. Já falamos de missões, pequenos grupos nas casas, onde falamos do Evangelho. Já falamos do fruto de missões, que são as celebrações do batismo. E temos aí duas áreas agora. Uma, família, principalmente agora casais. Vamos ter o nosso encontro com os casais casados no dia 9 de maio, que já é o próximo agora, sábado que vem. Já passa tão rápido que, ó, a gente falta um domingo, já parece que faltou um ano, né? Próximo sábado, então, às 10 horas da manhã. Todos os casais casados de todas as idades. É muito importante que nós venhamos para partilhar e vamos falar sobre interferências no casamento, interferências na família e como isso hoje tem sido tão importante, ok? E também temos um tempo de celebração, de diversão, e aí no próximo domingo vamos ter aqui um nosso torneio de tênis de mesa profissional, não é profissional não, mas é... Vai aí. É porque ele está achando que vai ganhar a medalha de ouro. Ele me desafiou publicamente. Eu também acho que ele vai ganhar, mas não vem ao caso. Então nós vamos ter a celebração, vamos ter a celebração domingo de manhã e vamos ter um almoço para as pessoas que vão participar do torneio e as famílias. Não é um almoço, esse almoço não é para toda a igreja, porque senão é uma complexidade maior. Então esse almoço vai ser para as famílias das pessoas, dos torcedores que vão estar aqui vibrando pelo campeonato que vai acontecer, né? Então nós vamos almoçar aqui e depois começar o torneio, que vai ser obviamente um tempo de convívio. Tem gente, né, Hugo, que diz que vai se inscrever só para almoçar. Mas tudo bem, né? Eu posso... Assim, quando a gente sabe, ó, a Daiane vai cozinhar, aí toda a gente quer se inscrever, né? Mas enfim, são 5 euros a inscrição do torneio, que já inclui nos 5 euros o almoço e o prêmio, o iPhone. O primeiro lugar vai doar um iPhone. Então assim, Natan, levanta a mão aí, ele é o responsável pelas inscrições. Quem não fez as inscrições, faz com ele. É um tempo de convívio, gente. Eu não sei jogar ping-pong. Ninguém sabe, nem o Davi. Então, sim, a gente só está aqui para brincar mesmo. E é um tempo realmente de convívio. Ok? Então, olha só como é que a dinâmica da família é assim. Temos proclamação do Evangelho, temos viagem missionária, temos preparo, temos celebração de batismos, temos cuidado com a família e com os casais e também um tempo de convívio e diversão. Então, que Deus esteja a abençoar a vida de cada um, de cada família, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos nesse momento louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é o momento de dedicação, de alegria, de gratidão a Deus. Então, todos aqueles que vieram preparados e querem ofertar de coração, você poderá fazer nesse momento a dedicação do seu dízimo e da sua oferta. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, tu és. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és esta água viva. Obrigado, Senhor, porque Tu és a fonte que nunca acaba. Obrigado, ó Pai, por cada coisa que Tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada situação que Tu permites que nós vivamos. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces cada um dos nossos corações. Obrigado porque nem sequer precisamos falar, ó Pai. Tu sabes aquilo que sentimos, sabes aquilo que pensamos. Ó Pai, Tu conheces o bater do nosso coração. Senhor, que nós possamos sempre seguir-te, nós possamos sempre olhar para Ti. Ó Pai, a Tua bondade vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Tu és muito mais do que aquilo que a nossa limitação humana consegue atingir, ó Pai. Mas ajuda-nos, Senhor, a ter o nosso foco sempre em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a poder sempre ter os nossos olhos em Ti. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Teu Filho fez naquela cruz por cada um de nós. Ó Pai, seria vã a nossa fé se Ele tivesse ficado naquela cruz, mas Ele ressurgiu. Ele está vivo e está à destra do Seu Pai. E em breve, ó Pai, nós vamos estar juntos também no céu, louvando, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não perder isto na nossa mente, a não perder isto no nosso coração e a nunca tirarmos os olhos de Ti, Senhor. Abençoa-nos em tudo o que nós temos para fazer esta manhã. Amém. Deus, Tua graça nunca Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, a Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. De Deus, és fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Amém. Amém. Hoje é um dia especial. Podem sentar. Hoje é um dia especial em que nós comemoramos o Dia da Mãe e nós sabemos o quão importante é ou foram as mães das nossas vidas. Então agora também temos vários chefes, né, que prepararam alguma coisa para servir às mães. Vamos ver com atenção. Agora sim. Como hoje é o Dia da Mãe, as crianças resolveram preparar um bolo especial para a mamã. Como eles já são crescidos, então nós vamos aqui preparar um bolo especial para todas as mães da igreja, ok? Vamos lá, mas precisamos primeiro
da receita, né? Da lista. Cadê? Que eu não lembro de cabeça, me ajuda. Vai passar. A gente tentou fazer surpresa para a mãe não ver, mas aí não funcionou. Ao vivo é assim, gente. Vai. Aê, então vamos lá. Preparar o bolo da mamã. Pode passar, Dedé. Primeira dica. Seguir a receita passo a passo e mexer bem os ingredientes, hein? Prestem atenção. Então vamos lá. Primeiro item da nossa lista, da nossa receita, o ingrediente é 5 ovos inteiros. Peraí que eu preciso de um microfone. Quem vai colocar os ovos? Eu. Então vai lá, Margarida, coloca por favor os ovos, sem ficar de costas para sua mãe. Vira de lado. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Margarida, colocaste com casca e tudo? Sim, porque a receita diz 5 ovos inteiros. Verdade. 5 ovos inteiros. Nós vamos seguir a receita passo a passo. Mas tem que mexer muito bem. Então vamos lá, mexer, crianças. Aê! Próximo ingrediente, nós temos 2 copos de leite. Quem vai colocar os copos de leite? Eu. Então vai lá, o leite está ali. Tá de costas para a mãe, vira para lá. Cadê sua mãe? Tá aqui, quer te ver. Calma, Dana, espera. Devagar. Dois copos de leite. Muito bem, pode colocar aqui. Laura, colocaste com copo e tudo. A receita diz 2 copos de leite. Verdade. Mas tem que mexer muito bem. Então vamos lá. Parou. Vou deixar até minha colher aí dentro. Próximo ingrediente. 1 copo de farinha. Quem vai colocar a farinha? Eu. Qual farinha você vai colocar? Nós temos farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho. Mas na receita não diz qual que é a farinha. Não sei. E agora? Tem que colocar 1 copo de cada. Então toma. Você vai estar aí. Abre. Bota aqui dentro da bacia. Sua mãe não te ensinou em casa, não? Isso, vai. É tudo mesmo. Aí já vem a quantidade certa. 1 copo, pode colocar. Foi 1 copo de farinha de trigo, agora 1 copo de farinha de mandioca. É dentro. A gente já vê que em casa não faz nada, né? Vamos lá. Isso, e tua mãe cozinha muito bem, vai. E 1 copo de farinha de milho, é o que a gente tem. Não sei se tinha mais outra farinha, mas foi. E agora? Mas tem que mexer muito bem. Então vamos lá. Aê! Próximo ingrediente. 5 colheres de açúcar. Quem vai colocar o açúcar? Então vai lá, Arthur, coloca o açúcar. Uma, 2, 3. Está caindo mais fora do que dentro. Vai. 4. Faltava uma. 5. Tá certo o que você fez? Sim. Com colher e tudo. Na receita diz 5 colheres. Então, essas crianças são muito obedientes. Elas seguem a receita passo a passo. Mas tem que mexer muito bem. Então vamos lá. Cadê minha colher, gente? Espera aí.
chegamos ao último ingrediente, o especial que vai dar o verdadeiro sabor ao nosso bolo, não é? Calda de abacaxi. Gabriel, explica para as pessoas aí como é que você vai fazer a calda de abacaxi agora. Esse aqui é o abacaxi e aqui é a calda. Então, peraí, deixa o pessoal lá não viu. Ele está dizendo, gente, segura aqui, eu não preciso disso. Segura aqui, que este é o abacaxi e essa aqui é a calda, né, do abacaxi. Como é uma calda de abacaxi, peraí, deixa eu te ajudar aqui com a faca, calma. Eu também não tenho habilidade. Vai lá, coloca a calda de abacaxi. Mas tem que mexer muito bem. Não, então vamos lá. Mexendo. Cadê minha colher? Pronto. Próximo a lista. Por fim. Agora é muito fácil, temos de ir para o forno. Eu vou lá. Não, pode deixar que eu levo, Margarida. Eu levo, Margarida. Porque tá quente, vai no forno, é pesado. Peraí! Volta aqui. Volta, meus atores. Então. Mas eu não entendo. Fizemos o manual passo a passo e não deu certo. Sabem, o melhor manual para nós seguirmos é a Bíblia. Então, mamã... Olha eu falando com isso. Toma aqui. Primeiro, uma salva de palmas para o meu grupo. Vão lá lavar as mãos. Ah, é verdade. E a gente tenta muitas vezes, eu não sei vocês, mas quando eu fiquei grávida, a gente começa a ler um monte de coisas sobre bebê, sobre recém-nascido, sobre a gestação, sobre o que acontece quando está ainda na barriga, sobre o que acontece depois. Aí o filho vai crescendo, vira adolescente, você continua a ler sobre o filho adolescente, sobre o filho jovem que vai mudando. E a gente está sempre buscando algo que possa nos orientar, porque na verdade não existe um manual perfeito. Mas a Bíblia nos faz lembrar que ela é o nosso manual. Quando nós seguimos a Bíblia passo a passo, né, do que ela nos ensina, com certeza vocês serão as melhores mães. E nesse tempo também eu quero chamar aqui à frente as crianças, até os 10 anos. Hoje, como é o dia da mãe, nós não temos uma equipa na sala dos babies, tá? Então, se você tem algum bebê, hoje não tem equipa lá, mas nós vamos ter as equipas no Kids 1, no Kids 2. A sala está disponível, tá? Só não tem equipa lá nos babies, mas a sala está disponível. Se for preciso levar, pode ir. Então, eu quero chamar as outras crianças, a equipa também, Filipa, Flávia, Manu, e eu vamos estar agora lá com as crianças também. Quer orar pelas mães? Pela sala? Vai lá. Ah, sim. Senhor Jesus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por ter abençoado um dia tão incrível, tão importante do Dia das Mães, meu Pai. Obrigado por ter abençoado o dia de cada mãe que está aqui hoje, meu Pai. Obrigado por ter abençoado elas, por você ter todo dia colocado a mão em volta delas. Obrigado por ter abençoar elas, meu Pai. Obrigado por ter abençoado a vida dela. Que esse dia hoje que estamos aqui reunidos para celebrar esse dia tão incrível, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Som.
Amém, amém. Agora, agora o desafio vai ser os pequeninos não ficarem aqui a brincar na coisa, que vai ser um desafio agora, né? Mas é tão bom podermos ver os nossos filhos e as crianças também a celebrar o nome de Jesus e perceber o que Jesus Cristo tem feito também nas suas vidas. Eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, no capítulo de número 4. Juízes, capítulo 4. E eu sei que há muitas formas... Peraí, deixa eu só ajeitar essa coisa aqui. Eu sei que há muitas formas de nós podermos honrar uma pessoa, mas quando falamos de um dia, não haverá um dia específico para honrarmos, seja a mãe, seja o pai, seja qualquer pessoa. Mas nós entendemos que precisamos honrar as pessoas em todo o tempo e honrar também as mães em todo o tempo. Independentemente se algumas pessoas celebram esse dia da mãe no primeiro domingo de maio ou no segundo domingo de maio, se buscam a tradição americana ou se desenvolvem outra tradição, independentemente se alguns atribuem um valor religioso a essa data, outros deixaram de celebrar exatamente porque essa data tornou-se comercial, pura e dura. Inclusivamente, os últimos descendentes, não descendentes, mas parentes vivos da Anna Jarvis, né, que foi que idealizou o primeiro dia da mãe lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, a família dela não celebrava mais esse dia, exatamente porque o propósito do dia havia sido deturpado, distorcido, porque virou apenas uma questão comercial. Então, muitas vezes nós queremos saber o que eu vou ganhar, qual é a prenda da mãe, quando, na verdade, uma prenda pode não representar tudo aquilo que ela precisa ter, como, por exemplo, a presença, o respeito, o amor e a honra. Então, vamos hoje falar sobre uma mãe da Bíblia, não é? E é conhecida como a mãe de Israel. Então vamos ler o texto bíblico e vamos ver o que essa mãe pode nos ensinar, porque uma das coisas que a mãe ou as mães mais fazem durante toda a sua vida é ensinar. E eu sei que aqui as mães ensinaram seus filhos uma única vez e resolveu a coisa, certo? É assim que funciona? Não é mesmo, ou seja, ensinamos uma, ensinamos duas, ensinamos três, ensinamos 4.000 vezes e ainda por vezes há necessidade de mais um pouquinho. Então vamos lá, Juízes capítulo 4. Diz assim o texto bíblico: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente por 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor.
Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizom, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens, e seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete Ragoim, no rio Quizom, e Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. E ainda o versículo 7 do capítulo 5 diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado, meu Deus, pelo momento que tivemos aqui, de percebermos, ó Pai, o que o Senhor já tem feito na vida dos filhos através das suas mães. Sei também, ó Pai, que há muitas pessoas aqui que tiveram experiências negativas com as suas mães. Também, ó Deus, pessoas que não geraram do seu ventre uma criança, mas que são mães. Sabemos, ó Pai, que essa questão da maternidade é uma bênção tão grande que o Senhor concedeu, e concedeu às mulheres. Que possamos hoje aprender com esta mulher, Débora, a mãe de Israel, algumas coisas para as nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. É óbvio que essa mensagem não é somente para as mamãs, não é apenas para as mulheres, mas os princípios que eu quero levantar e trazer a partir desse texto bíblico são princípios para todos nós. Hoje, como nós vimos, é um dia especial, sim. Como amanhã também precisa ser um dia especial, como ontem deve ter sido um dia especial. E precisamos aprender a cultura da honra em todo o tempo. Não precisamos aguardar apenas datas especiais, eventos especiais, para que possamos então honrar uma pessoa por um título ou por alguma coisa que fez, mas precisamos fazer isso em todo o tempo. Certamente nós vamos pensar aqui em mulheres que marcaram a nossa vida, e talvez possas fazer agora um pequeno exercício mental. Lembra-te agora de pelo menos uma mulher que marcou a tua vida positivamente. Para pensar. Pode ter sido a mãe, pode ter sido uma tia, uma avó, pode ter sido uma professora, pode ter sido uma líder em algum momento da sua vida, numa fase da sua vida. É interessante porque há mulheres na nossa história que são fantásticas, que realizaram obras fantásticas e ainda realizam. Há missionárias que deram a sua vida pelo Evangelho e nunca foram reconhecidas, porque durante muitos e muitos anos nem sequer eram mencionadas nos registros históricos. Quando nós vamos olhar aqui que mulheres que seguiram a Jesus, que deixaram tudo para seguir a Jesus, mulheres que foram as primeiras a constatar a ressurreição.
Vamos começar a perceber que mulheres de alta posição gregas, com muito dinheiro, bancaram ali, investiram financeiramente no ministério dos apóstolos no início da era cristã. A ousadia e a coragem é algo incrível. Mulheres que lideraram numa época do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós já temos mulheres que já lideravam, e no caso aqui de Débora, conhecida como a mãe de Israel, nós estamos a falar de mais de 3.100 anos atrás. Há 3.100 anos atrás, esta mulher foi levantada como líder, como uma juíza em Israel. O nome Débora significa literalmente abelha. Abelha. E quando nós vamos ver aqui as características dessa mulher especificamente, ela era uma mulher piedosa, sábia, confiante, talentosa, trabalhadora, administradora, corajosa, positiva, otimista, uma profetisa, segundo o texto, capítulo 4, versículos 4 e 5, uma patriota, capítulo 4, de 6 a 14, uma poetisa, porque compôs o Cântico de Débora, ao capítulo 5, que você pode ler com calma, além de uma juíza, uma estadista e uma estrategista militar. É óbvio que essa mulher tem alguma coisa a ensinar para a gente. Como serva de Deus e com tudo que ela fez e que Deus fez através dela, ela tem algumas coisas a nos ensinar e por isso mesmo são aplicáveis a todos nós. A mãe de Israel, o primeiro princípio que ela nos ensina é que precisamos perceber o nosso tempo, perceber o tempo em que vivemos. Olha só o que diz o texto. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E o comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete e Ragoim. E os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim os tinha 900 carros de ferro. E os tinha oprimido cruelmente por mais de 20 anos. Então Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Interessante isso aqui porque o povo havia prometido lealdade e fidelidade a Deus. Lembra no finalzinho do livro de Josué? Quando Josué reúne todo o povo e diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos amorreus, na terra cuja qual vocês habitam, ou como nós, façam o que quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo, nós também serviremos ao Senhor. E fizeram uma aliança com Deus. Só que depois disso, começa um período que nós chamamos do período dos juízes, que vai durar mais ou menos 300 anos. E durante esses 300 anos de história, nós temos aqui um círculo que vai acontecer, um círculo vicioso. O povo pecava. E aí vinha a opressão de um dos povos ao lado. Havia essa opressão durante anos e o povo então começava a clamar a Deus, a orar. E Deus levantava um líder, um libertador, um juiz. E então havia libertação e havia paz durante algum tempo e o povo voltava a pecar e voltava a ser cometido do sofrimento, da opressão de algum povo. E aí ele clamava, e Deus levantava um líder, e aí havia paz. Passado algum tempo, essa coisa foi durante 300 anos. Isso lembra alguma coisa da nossa vida? Nós já prometemos coisas para Deus e caímos na mesma coisa. Vou melhorar esse ano. Já estamos em maio. Quantos de nós fizemos promessas no fim do ano, ou no início desse ano? Esse ano vamos fazer, vai acontecer. Esse ano vai ser diferente. 5 meses. Quantas coisas nós já quebramos, já caiu por terra, já cometemos os mesmos erros de novo. É interessante porque a Bíblia diz que depois do juiz Eude, né? Novamente o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí os cananeus oprimiram por 20 anos cruelmente o povo. Aí o povo lembrou, temos um Deus, vamos clamar. Porque tem gente que só ora quando a coisa está má. Quando as coisas vão más, de mal a pior, aí nós vamos orar. Não, a oração é em todo o tempo.
A oração é relacionamento com Deus. Por isso mesmo, durante aquela época, no tempo de Débora, que não foi diferente, ela foi alguém que se destacou. É interessante aqui que ela é chamada, a expressão que aparece é Débora, mulher de Lapidote. Alguns estudiosos vão dizer que Lapidote não era o marido dela, porque a ideia que dá é que parece que é Débora, mulher de Lapidote. Só que Lapidote significa em chamas, a arder. Então, na verdade, é muito mais uma característica dela do que propriamente o nome do seu esposo. E alguns rabinos vão dizer que Baraque era o esposo dela. A Bíblia não nos dá essas informações com muita precisão, mas mulher de Lapidote significa literalmente mulher que incendeia, mulher que traz chamas, ou seja, alguém viva, vivaz, alguém que mobiliza, alguém que lidera. E aí nós vamos olhar nesse momento que a vivacidade, a intensidade de Débora é algo marcante aqui. Numa época em que as mulheres não lideravam. As mulheres não lideravam, as mulheres sequer eram contadas. Nas genealogias, no Antigo Testamento, quantas mulheres nós encontramos? Quando vamos olhar a genealogia de Jesus em Mateus, nós temos ali algumas mulheres que aparecem que já é alguma coisa nova do cristianismo. Mas as mulheres não eram contadas. E aí, como que uma liderança feminina é possível nessa época? Algumas coisas que nós podemos pensar. Primeiro, Deus usa quem Ele quer, quando quer, no lugar que Ele quer. Pode ser uma mulher, um homem, uma criança. Quantos já foram abençoados por uma criança? Quantos já foram abençoados por um idoso? Quantos já foram abençoados por pessoas improváveis? Pessoas que nós não imaginávamos e que abençoaram a nossa vida em algum momento. Então Deus usa quem Ele quer, primeira coisa. Segundo, havia escassez de liderança naquela época e os homens não assumiam o seu papel. Por isso as mulheres passaram a assumir liderança. Baraque disse assim: eu vou para a guerra se você for comigo. Eu vou para a guerra se a Débora for comigo. Nos tempos de hoje, nós temos talvez um lapso, e temos já falado sobre isso inclusivamente no Encontro dos Homens, que é que muitos homens têm aberto mão das suas funções de liderança, por exemplo, de proteção, de estabilidade. E por abrirmos mão daquilo que Deus deu para nós, mulheres estão a ocupar esse espaço. Eu falo mesmo em família, quantas mulheres em casa precisam fazer a função também do pai, a função da estabilização. E quando deveria haver uma harmonia, há um desequilíbrio. E cada vez mais mulheres estão a ter problemas de saúde que antigamente eram só problemas de homens. Quando nós olhamos esse tempo, os homens também naquela época não estavam a assumir o seu papel. E a terceira questão é que as mulheres são tão capazes quanto os homens e são tão usadas quanto os homens. Precisamos aqui perceber o nosso tempo. Precisamos que mais pessoas que amem a sua terra aceitem o desafio de poderem partilhar do Evangelho. Hoje, quando nós estávamos aqui na escola bíblica, o Léo disse: olha, eu não me imaginava dar aulas porque eu sou uma pessoa muito tímida. Não era meu sonho de forma alguma estar aqui, mas era uma necessidade. Por isso, eu me pus diante de Deus e estou aqui a ministrar essa aula. Qual é a questão? O que tem mexido com o teu coração? Porque Deus está a levantar um tempo novo. Não de religiosidade vazia, mas de pregação do Evangelho de vida. As pessoas estão cansadas sobre religiosidade, eu pelo menos estou farto disso. De dizer uma coisa e viver outra, de pregar o amor, mas não viver o amor.
quando Deus nos chama para viver na simplicidade de relacionamentos saudáveis e que produzam vida. Deus está a chamar-nos nesse tempo. Esse tempo que nós vivemos é diferente do tempo que Débora vivia. É diferente e não é. Nós vivemos num tempo hoje onde muitas mudanças estão a acontecer. Vocês conseguem perceber muitas mudanças? Parece que antigamente as mudanças eram mais devagar, mais lentas. Demorava-se muito para uma mudança. Hoje é muito rápido. É uma tendência e já foi. Somos manipulados de uma forma muito rápida. Nós vemos hoje os conflitos das gerações e cada vez mais as gerações são mais curtas em termos de tempo. Muda-se muito mais rápido. Quem tem aí 3 filhos, que é uma mania que a nossa igreja tem, da maioria dos pais terem 3 filhos, né? Quem tem 3 filhos, assim, em diferenças de 1 ano e meio, 2, percebe já a diferença de um filho para o outro na forma de pensar. Antigamente, sei lá, quem é da geração X aqui, como eu, a gente viveu com geração X, são, sei lá, quase 2 décadas, coisa assim. Agora não, agora de 2 em 2 anos praticamente já se muda a forma de pensar, a forma de criar. O que é engraçado para um adolescente, para alguém mais velho, fala assim, então, nem percebi o que era. Quando nós olhamos que essas mudanças estão a acontecer, mudanças políticas e geopolíticas, as mudanças estão a acontecer de uma forma muito rápida. A questão do gênero, parece que gênero agora define a identidade. Gente, o gênero não define a identidade é maior do que isso. O que define a nossa identidade é que somos filhos de Deus. E precisamos ter isso como um primeiro ponto para poder amar a todas as pessoas, até aquelas com as quais nós não concordamos. E somos chamados para esse tempo. Débora aceitou aquele chamado para o seu tempo. Débora, ela percebeu o chamado de Deus. Diz a Bíblia que os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Nós somos chamados por Deus para fazermos a diferença neste tempo, nesta época. Vamos parar, muitas vezes, com algumas nostalgias. Porque no meu tempo é que era, porque há tantos anos atrás a coisa... Gente, aqui foi uma bênção. Uma bênção. Quem viveu a era, por exemplo, das grandes conferências de Billy Graham, Jim Swaggart, no Brasil tinha o Fanini e tantos outros, né? Em Portugal, com certeza, havia pessoas que pregavam o Evangelho. Foi uma época de ouro, aquilo é que era evangelização. Gente, para aquela época. E foi uma bênção. Mas para hoje, talvez, não seja essa a estratégia. Como nós estamos a partilhar o Evangelho com as pessoas hoje? Num meio tão multicultural como vivemos. Essa semana estive com meu irmão e com o Natan também, fomos andar ali na Baixa do Porto, eu brincava com ele. Ouça quantos idiomas diferentes tem aqui. Ouvíamos de tudo, de gente do mundo inteiro. E vivemos esse tempo dessa mistura, essa coisa toda. Como anunciar o Evangelho a tanta gente diferente, de culturas diferentes, do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul, que se reúnem nesse tempo. Gente, e Portugal, Deus tem algo muito especial para Portugal. Porque Portugal tem sido uma porta de entrada do Evangelho para a Europa. E a reforma e tudo que está a acontecer, desse avivamento na Europa, começa em Portugal. Nós, às vezes, temos uma coisa que é, Portugal no passado teve sua glória das navegações e tal, mas hoje nós falamos da glória humana ou falamos da glória de Deus? E na glória de Deus, Portugal está hoje estrategicamente colocado no plano do Senhor. Eu creio nisso. E nós temos visto isso. Então, o primeiro princípio que Débora, essa mãe de Israel, nos ensina é que nós precisamos perceber, entender o tempo em que vivemos.
para não vivermos de forma, eu sei que a palavra é bonitinha, mas é anacrônica, ou seja, fora do tempo. Nós estamos hoje a responder perguntas que ninguém estava a fazer, ou estamos a responder as perguntas que as pessoas estão a fazer? Segundo princípio nesse texto é que a mãe de Israel, a Débora, ela atende ao chamado de Deus. Olha só o que diz o texto. Ela sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. O que nós aprendemos aqui é, não bastava ela perceber o seu tempo, mas ela precisava agir no seu tempo. Porque tem muita gente boa, que hoje é uma coisa, não é de hoje, já há um tempo, abrimos algumas redes sociais e a pessoa está a ver um vídeo ou um debate ou alguém a falar e a pessoa depois vai lá e faz a sua crítica àquilo. É uma reação, não é? Aquilo ali. É muito fácil. Sabe que a minha profissão preferida, o que eu queria ser na vida, era, como é que era aquela coisa do ir nos restaurantes para avaliar? Não é um maître. Um crítico culinário da alta gastronomia, para ficar específico aqui, né? Que aí, imagina, eu vou visitar todos os restaurantes de Portugal, não vou pagar, vou receber por isso, vou comer bem e ainda posso falar mal da comida. Que coisa. É uma profissão incrível, né? Queria eu ter essa coisa. Gente, a grande questão é que nós não podemos apenas saber, entender, perceber o tempo. Precisamos agir. Como agir? E aqui é interessante a forma como Débora vai fazer. Não basta perceber, tem que agir. O que ela faz? Ela vai para debaixo da tamareira de Débora. É isso que ela faz. E aí você diz para mim, bom para ela. Por que ela foi debaixo da tamareira? O que significa isso? Por que ela fazia isso? No Oriente, no Médio Oriente, no Oriente de uma forma geral, a tamareira é tida como um símbolo de vida, triunfo, vitória e imortalidade, mas principalmente vida. As folhas, os ramos que foram postos diante de Jesus quando ele entrava em Jerusalém, antes da Páscoa, eram ramos de tamareira. Exatamente porque a tamareira tem esse símbolo de vida. Agora percebam uma coisa. Num tempo de morte, num tempo de opressão, num tempo onde falhava a liderança masculina, num tempo onde as pessoas estavam distantes de Deus, num tempo onde só havia morte e sofrimento, Débora vai para o lugar de vida. Ela se posiciona no lugar de vida para gerar vida. Qual é a grande lição aqui para nós, gente? É porque muitas vezes nós estamos a viver num mundo onde jaz no maligno a morte espiritual e a morte relacional, as mortes de todos os jeitos estão ao nosso redor, e nós, em vez de nos posicionarmos em lugar de vida, para falarmos sobre vida, nós entramos no barco furado e começamos a também falar de morte. Por isso que o chamado aqui de Débora é para se pôr no lugar de vida. Ela vai gerar vida. Baraque, ele diz, eu só vou se você for. Porque ele sabia que ela buscava vida. A grande questão é, quando ofenderam o teu nome, quando fizeram mal para ti, quando fizeram coisas que não eram para fazer, quando foste humilhado e oprimido, onde nós fomos buscar a nossa posição? Buscamos uma posição de guerra ou buscamos uma posição de vida? Buscamos uma posição de destruir o outro, apesar da Bíblia dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades? Ou buscamos lugar de vida para gerar vida, e talvez como Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus busca a posição de vida. Nós somos o povo que busca a posição de vida. Amém?
Portugal pode caminhar para a morte, mas nós vamos anunciar a vida. A Europa pode caminhar para a morte, nós vamos anunciar a vida. Todo esse planeta, o mundo, os governos podem buscar a morte, mas nós vamos anunciar a vida. A vida que vem em Jesus. Débora atendeu o chamado de Deus, gente. Deus chama-nos da morte para a sua maravilhosa luz, para a vida. A Bíblia diz assim, em Juízes 5:7, que ela vai compor um cântico de adoração a Deus. Ela vai dizer assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ela fez alguma coisa. O que nós estamos a fazer? Quais são as nossas atitudes? Estamos a deixar as coisas acontecerem para ver o que vai acontecer depois? Eu já estou cansado, farto de dizer isso. Eu aprendi há muitos anos atrás com o pastor Ebenezer Bittencourt, que é uma frase que marcou muito a minha vida, que é: se nós deixamos para ver como é que fica pior. Tudo que nós deixamos para ver como é que fica, vai ficar pior. A tendência é desordem. Por exemplo, tivemos aqui a brincadeira e o momento aqui do teatro. E temos esses papeizinhos aqui ao chão. E vamos embora toda a gente quietinha, vamos passar a semana. Domingo que vem, quando voltarmos, sem ninguém fazer nada, tudo isso aqui já vai ter sumido. É verdade isso? Não é verdade, não. Não é verdade, porque se não vier alguém aqui para limpar, vai ficar pior. O que na nossa vida nós estamos a protelar, estamos a jogar para frente, não resolver? Tudo que nós não resolvemos fica pior. Isso funciona para casamento, isso funciona para relacionamento entre irmãos, isso funciona na igreja, isso funciona no trabalho. Tudo que nós deixamos para lá vai ficar pior. E aí o segundo princípio que nós aprendemos aqui é que atender ao chamado de Deus e posicionar-se no lugar de vida. Você pode repetir isso comigo? Só essa última frase? Atender ao chamado de Deus e a posicionar-se no lugar de vida. E o terceiro e último princípio, não é o último, mas foram os três que selecionei para que nós pudéssemos pensar aqui. A mãe de Israel, Débora, ela vai também lutar as batalhas certas. Olha só que coisa interessante. Vai dizer que chamou Baraque, e Baraque falou: eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. E ela falou: então eu vou, e eles vão. E ali acontece que vinha o rei inimigo com 900 carros de ferro, um exército poderoso. Ela só tinha 10.000 homens que nem eram guerreiros direito. Vamos fazer o que aqui? Vamos perder essa batalha. Mas antes ela tinha se posicionado no lugar de vida. Ela buscou a Deus, ela buscou o Senhor, o poder de Deus. E ela então vai para a batalha. Há batalhas na vida que não são nossas. Vou repetir. Há batalhas na vida que não são nossas. Então vamos parar de lutar batalhas que não são nossas. Eu não estou a dizer para sermos egoístas, do tipo: o Afonso tem uma batalha e eu não quero saber, ele que lute a luta dele, eu luto a minha. Não é nesse sentido. Não é no sentido do egoísmo. Ok? É no sentido de nós puxarmos para a nossa força uma batalha que é de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém muda o coração de ninguém, não, gente. Só quem muda o coração de alguém é Deus. E mesmo assim, Jesus Cristo diz: estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. O inimigo era poderoso demais, 900 carros de ferro, humanamente invencível, não dava para vencer aquela batalha. Já houve na tua vida momentos de batalha que você percebeu que não dava para ganhar? Comigo já aconteceu. E aí, normalmente, nessas horas, ou a gente chora,
Ou a gente entra em depressão, ou a gente reage e vai na nossa força, ou a gente vai para o lugar de vida, joelho no chão, buscar de Deus a força, porque é Ele quem vai batalhar. O exército de Débora e Baraque, 10.000 homens, liderado por uma mulher, deve ter sido piada para o exército inimigo. Olha lá, povo de Israel, vem para nós lutar com essa meia dúzia de pessoas, liderados por uma mulher, vitória certa. E ainda tiveram que caminhar 50 quilômetros até chegar no lugar, já chegaram cansados. Gente, eu para andar até a padaria, o pão quente ali, que é debaixo de casa, quase que eu vou de carro. Você imagina 50 quilômetros e ainda ter que batalhar, já chegaram cansados. A solução não estava na Débora, a solução não estava no Baraque. Baraque não havia entendido isso. A solução não estava na Débora, a solução não estava no Baraque, a solução estava em Deus. Nós precisamos aprender a confiar. As estratégias são de Deus. Baraque demorou a aprender isso, mas ele viu. Quem definiu o sítio da batalha foi Deus. No ribeiro de Quiziom. E naquele ribeiro de Quiziom, os 900 carros de ferro, o que aconteceu? Deus fez o rio transbordar. E os carros tão poderosos ficaram atolados, não se mexiam. De que vale 900 carros de ferro contra você, se Deus está contigo? Por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é uma fala, como é que eu vou dizer, triunfalista, né? Não é essa a ideia. A ideia é, eu sei em quem eu tenho crido, que o nosso Deus é poderoso, e não há exércitos que o Senhor não possa deter. Ele fez transbordar o rio, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. E talvez na sua vida e na minha, tenhamos algumas lutas, algumas questões que não dependem de nós. Nós estamos a lutar as batalhas certas? Faz uma reflexão durante essa semana. Pensa sobre isso. A nossa luta é contra quem? Contra o quê? A batalha da minha vida está, eu estou a gastar a energia toda da minha vida, o meu sono, eu estou a gastar meu dinheiro, eu estou a gastar a minha cabeça por lutas. Valem a pena essas lutas ou não valem a pena? São de Deus ou não são de Deus? Eu só vou descobrir isso se eu me posicionar no lugar de vida e buscar de Deus a solução. E aí, o impossível, somente Deus pode fazer. O que é que Débora precisava fazer? Ela precisava ir. Quem é que ia fazer o milagre e fazer a vitória? Era Deus. Na nossa vida, nós só precisamos ir. Dá o passo de fé, vai ali. Quem vai fazer e operar? É Deus, não somos nós. Tem um princípio no direito que eu aprendi há muitos anos atrás, que é: o direito não acode a quem dorme. Ou seja, se nós não corrermos atrás dos nossos direitos, ninguém vai correr. Inclusivamente eles podem prescrever e o teu direito pode não existir mais. Então a questão é, precisamos entender o nosso tempo, precisamos tomar decisões e posicionarmos no lugar de vida e agirmos e lutarmos as batalhas certas. A Bíblia diz que, em Juízes 5, 20 e 22, desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Císera, e o rio Quizom os arrastou, o antigo ribeiro Quizom, que eu marche diante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Todo o poder do inimigo caiu por terra, porque Deus estava com eles. Qual é o terceiro princípio? A vitória sempre vem de Deus. Você pode repetir comigo? A vitória sempre vem de Deus. Então, 3 princípios que a mãe de Israel traz para a gente. Primeiro, precisamos
perceber o tempo em que vivemos. Segundo, precisamos atender ao chamado de Deus e posicionarmos-nos no lugar de vida. E terceiro, lutar as batalhas certas, porque quem é que dá a vitória? É o Senhor, nosso Deus. Ela lutou e venceu, não pela força dela. Hoje é um dia especial de manifestação de carinho, de amor. Vamos usar esses princípios para as nossas vidas. Vamos usar esses princípios para caminharmos todos os dias. Vamos aproveitar esse clima de amor, de honra, de desafio, para tomarmos decisões. E que Deus esteja a abençoar as nossas vidas todos os dias. Vamos honrar as mamãs, não só hoje, mas amanhã, próxima semana, próximo mês. Vamos honrar aos papais amanhã, hoje, próximo mês. Vamos honrar a esposa, o esposo. Vamos honrar as pessoas, os amigos, os irmãos, todos os dias. Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível. Pedimos, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados, o perdão porque muitas vezes nós agimos como Baraque, com medo. Muitas vezes nós batalhamos, lutamos as batalhas erradas. Meu Deus, que possamos viver intensamente a cultura da honra, do amor, e aprendermos com a mãe de Israel esses princípios, de percebermos o tempo que vivemos, de tomarmos as decisões porque nós nos colocamos num lugar de vida e lutamos as batalhas certas. Que o Senhor esteja com cada família, com cada pessoa aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus mais uma vez. E nós somos convidados a honrar as mães hoje, a honrar o pai, a mãe, o marido, a esposa, todos os dias. Mas fazemos-lo porque temos uma certeza. Jesus virá. Jesus vai voltar e vem nos buscar. E vamos viver toda a eternidade com Ele. Amém? Jesus virá outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos sim. Ele é o nosso Senhor. Lindo, espero eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, espero então eu sentir, pois Jesus Cristo está por vir. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para morrer por nós e foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus,
Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Amém. E vamos ter aqui. Amém. Amém. Jesus virá. E é com grande alegria, não é? Eu queria convidar a Liz e a Maria. Come here, please. Daniel também. Eles três vão viajar de volta para os seus países. So they're going back to their country. E vocês lembram da Liz? Veio com o pastor Lierte, e a Maria é a filha dela, viu? Agora já conectaram aqui. E foi muito bom ter vocês conosco. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, a volta, o retorno. Leva um abraço nosso para todos os irmãos e irmãs. E Daniel, que está aqui, é meu irmão, viu? Pois, você quer dar uma palavra? Não, só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui adorando também junto, né? A gente veio um tempo de família, de casamento, e foi muito bom conhecer todo mundo um pouco mais, né? Mais tempo aqui com o Silas, tempo com o pessoal aqui da banda que a gente se conheceu hoje, e foi bênção demais. Obrigado pelo acolhimento de vocês. It's good to be back in the house of the Lord É muito bom estar de volta à casa do Senhor with my friends and family from Portugal. com a minha família e os meus amigos de Portugal. Amém. And thank you for welcoming me as well. E obrigado por me terem recebido tão bem. I got to spend 3 weeks in Eu your, consegui passar aqui 3 semanas incríveis and it feels like home. e sinto-me verdadeiramente em casa. It just shows the body of Christ can travel around the E world. mostra, é um exemplo de como funciona o corpo de Cristo. So thank you. Então, muito obrigado. Amém. Vamos orar. Falei que orar, tem que orar, né? Então, vamos orar pela vida deles, pelo seu retorno. Eu não sei se tem mais alguém que vai viajar ou vai passar fora algum tempo. Acho que... Túlio, vem cá, Túlio. Você está sempre viajando, você é nosso andarilho. Vamos orar pela vida do Túlio, porque o trabalho dele, ele também viaja muito, né? Se for também fazer assim, o André também está sempre orando por ele. Vem cá, André. Eu sei que a gente sempre fica com o coração assim, né? Porque vai para lá, vem para cá, família, e eu sei que isso também aperta o coração, mas é bom, né, a gente orar e receber esse tempo de bênção de Deus. Ok. Vamos orar então aqui. Bia, você pode fazer essa oração, por favor? Senhor, mais uma vez aqui na Tua presença, oramos pedindo que possas dar uma viagem tranquila a cada um destes irmãos. Sabemos que o Túlio e o André viajam mais, sabemos também que a família que fica sempre com o coração mais apertado, então tranquilizas não só a eles, mas também a quem fica. Obrigada, Senhor, porque nos permitiste ter aqui o Daniel, conhecer o João irmão, é muito bom, então obrigada. Dá-lhe uma viagem tranquila, apesar de todas as escalas que ele tem que fazer, todo o tempo de espera. E quero-te agradecer em especial também pela visita da Maria, o tempo que esteve aqui, que o seu coração possa voltar cheio de força, cheio da certeza de que é tua filha, de quanto tu a amas, Senhor. Obrigada pela Alice ter juntado também e que possam fazer as duas uma boa viagem de volta. É tudo que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E ela quer orar também pela igreja. E eu vou aproveitar aqui então para dizer que nós oramos pela irmã Fernanda e é tão bom tê-la de volta aqui. Cuidado para não apertar muito, porque ela está com as costelas ainda doloridas, né, ainda. Então, o irmão Joaquim fica do lado ali para não deixar ninguém apertar muito. Mas nós oramos porque ela sofreu uma queda e pronto. E Deus a trouxe aqui, é bom tê-la de volta. A irmã faz muita falta, viu? Saiba disso. E também estive a conversar essa semana e hoje ainda, pela manhã, com a irmã Maria das Dores. Nosso irmão Daniel, no último domingo, sofreu uma queda e houve um corte muito grande na cabeça, perdeu muito sangue
e mesmo nesse tratamento da quimioterapia e tudo mais que ele tem feito, então já debilitado. Então foi um momento, uma semana muito difícil, mas ele já está um pouco melhor e, enfim, vamos continuar em oração por eles, por ela também, né? Porque eu falei com ela, nós estamos a orar pela sua vida também, porque não é fácil, né? Mas a família dela, a família dele está muito a apoiar muito, estão sempre lá com eles. Então, vamos orar, porque eu sei que eles fazem falta também aqui. Então, irmão Daniel Rocha, tenhamos esse nome, Daniel e Fernanda, ok? Lord Jesus, Senhor Deus, we just thank you for today where we can gather in your house. obrigado, Senhor, por podermos estar juntos hoje na tua casa. God, we thank you for your love. We thank you for your grace. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. We thank you for your power and your mercy. E nós agradecemos o poder que tens nas nossas vidas. And I thank you for local church, God. E obrigado pela igreja local. I thank you that you are doing a work that only you could do. Saio daqui com a certeza que este trabalho só pode ser feito através de ti. I pray that you would continue to bless and grow and protect this body, Lord. Então, Senhor, continua a abençoar, a proteger e a ser com este corpo aqui. Would you protect Pastor John and Priscilla and bless their marriage Abençoa o pastor João e a Priscila, o seu casamento. as they lead, Lord? And we pray that you would just continue in a place that so needs you, Lord. That you would continue to use this church to go out to the streets and the alleys. E te peço, Senhor, que tu continues a ser o foco desta igreja e que nós possamos, e que esta igreja possa sair daqui e ser bênção aonde quer que vá, qualquer rua e avenida onde passe. That you would use local church to transform Maya and Porto and the community around. E que tu possas usar esta igreja para transformar a Maia, transformar o Porto e todas as comunidades à nossa volta. In ways that would only give you glory, Lord. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito aqui, Senhor. And we pray for the friends of this church who are ill, who are not here, Lord. Would you heal them and would you protect them? Would you give them the support and just the attention that they need, Lord? E pedimos também a tua bênção, Senhor, para aqueles que não puderam estar aqui por motivos de doença, que os possas recuperar, ajudar a ficarem melhores. Amen. Amém. Podemos sentar mais um minuto. Quero pedir às mamães para que fiquem atentas agora também, um pouco mais. E depois, ao final, não vão embora, nós vamos ter ainda o momento da oração final pelas mães, tá bem?
Parabéns a todas as mamães. E eu quero convidar então agora sim a todas as mamães para que venham aqui à frente. E vou pedir a ajuda para retirarmos essas cadeiras do meio. Ok? Vamos tirar as cadeiras aqui do meio. Só as mamães. Todas as mamães, mamães do coração também. Mamães e mamães do coração. Vovós podem vir 2 vezes. Então vamos lá, gente. Todas as mamães, rapidamente. Sem filho para já, só mamã. Podem subir. Faça uma fileira por cima, por favor. Tá bom, pode ser com os filhos, tá bem. Vem filhos também, vem. Então vamos lá, gente, é o seguinte, tentem pôr a cabeça, quem está atrás, assim, ó, não fica atrás não, Priscila, você está atrás, isso, aí para cá, os homens, por favor, saiam, ok? Então vamos lá, Priscila, vai minha filha. Não, fica. Tá ok? Tá, Amanda, tá ok? Então, olha, sorriam. Ei! Muitas fotos. Sorriam. Fica aí, ó. Quem não tirou as fotos com os filhos lá, podem tirar agora ao final. Vamos orar e depois da oração, quem não tirou ainda está lá. Mães, atenção aqui. Parabéns. Deus abençoe todas vocês. Que Deus dê saúde, sabedoria, força, paciência. Que Deus renove todos os dias. Amém? Amém. Podemos todos erguer as mãos em direção às mães e vamos fazer essa oração de gratidão. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Que as características de Débora estejam também na vida de cada uma dessas mães, nas nossas vidas. E que, ó Deus, possamos sempre buscar o lugar de vida para tomarmos as decisões. Meu Deus, obrigado, Pai, porque num tempo tão difícil, o amor de uma mãe é algo incrível, ó Pai. Talvez seja o que mais se aproxime do amor do Senhor por nós. E por isso mesmo, nós pedimos uma bênção redobrada sobre cada uma das mães que aqui estão. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Parabéns. Deus abençoe. Uma excelente semana.